Olá, eu vou falar com vocês hoje sobre a dislexia. Então, o que é a dislexia? É um transtorno que está diretamente ligado à área da escrita e da leitura. Então, ele está ligado ao processamento de informações. Então, quando a informação vem para o nosso cérebro, ela vem registrada pelo nosso cérebro e que deve ser decodificada de maneira que a gente possa atribuir um significado àqueles símbolos. Então, os símbolos gráficos da escrita. Então, quando a gente lê uma pessoa que não tem a dislexia, é ativada uma área aqui do lado esquerdo do cérebro, tá? Mais ou menos aqui assim. Ela é ativada e ela é responsável pela interpretação dos símbolos gráficos, que são as letras, os símbolos arbitrários que a gente tem aí no dia a dia. E logo mais à frente, uma outra área, ela é ativada, que ela dá significado a esses símbolos. Aí ainda existe uma terceira área, que é mais aqui à frente, que ela é responsável para dar sentido, para decodificar todos esses símbolos e dar um significado para nós. Então, quem tem a dislexia, ela não consegue interpretar os símbolos, fazer todo esse processo que acontece aqui para dar significado aos símbolos que ela tá vendo, que ela tá lendo, ela não consegue. Então, por causa de problemas neuroquímicos, essas áreas não são ativadas, tá? Então, a dislexia, ela é um transtorno de origem hereditária, então provavelmente já herdou de um pai, de uma mãe, de algum parente, né, esse transtorno. Então, assim, quando nós vamos ler, por exemplo, você vai escrever a palavra casa, C-A, você sabe que aquele símbolo C com A fica K, né, e o S com A, SA, casa, a gente consegue interpretar que aquele símbolo gráfico tem um som e aquele som remete a uma palavra. Então, você lê, você vê, você decodifica e você interpreta e já remete, já vem à sua cabeça uma casa. Então, essa criança com dislexia, ela não consegue fazer essa interpretação, né? Então, por exemplo, se você pedir a ela que escreva uma palavra, ela vai escrever, vai escolher, ela vai eleger letras assim, por exemplo, eu peço para ela escrever jardim, ela vai escrever o jardim com J, com G, com T, com V, e ela não tem assim uma forma fixa, ela escolhe aleatoriamente as letras que vem na cabeça dela. Então, por exemplo, se eu pedir para que ela escreva 10 vezes a mesma palavra, as 10 vezes ela vai escrever de maneira diferente. Então, ela vai trocar todas as letras, ela não vai conseguir escrever as sílabas porque ela não conseguiu decodificar, decorar que aquela sílaba C com A fica K. Então, ela vai eleger qualquer letra e se eu perguntar para ela o porquê que ela escolheu aquela letra, ela não vai saber responder o porquê ela escolheu aquela letra. Tá? Então, ela vai escrever sempre dessa forma, aleatória, e para ela, depois, se a gente pedir para que ela leia uma frase, nós pedimos para que ela escreva uma frase, ela vai escolher letras aleatoriamente e não vai saber responder depois o porquê. Eu pergunto, por que você escolheu essa letra para escrever essa palavra? Ela não vai saber dizer o porquê e ela também não vai conseguir ler a frase. Se passar muito tempo depois, ela não vai lembrar o que ela tentou escrever e não vai ter a mínima ideia do que estava escrito lá, tá? Então, e não é só para escrita, sabe? Ela também, por exemplo, se eu pegar qualquer outro símbolo arbitrário que a gente tenha no dia a dia. Por exemplo, se eu vou jogar com ela, um jogo em que tenha peças, se tenham símbolos, por exemplo, pare, ande tantas casas, vire à direita, sabe? E eu explico pra ela antes de começar o jogo, se você vê esse símbolo, você tem que virar à direita. Se você vê este, você deve parar. Se você vê aquele, você deve andar tantas casas. Começa o jogo e quando ela se depara a esse símbolo, ela vai ficar paralisada, tentando lembrar, tentando atribuir um significado àquele símbolo e ela não vai conseguir. Aí ela vai lá pela tentativa e erro, né? E acaba não acertando, às vezes por sorte ela acerta, mas normalmente não, porque ela não deu o significado àquele símbolo, ela não conseguiu
E eles também não têm uma boa memória, eles não conseguem guardar que aquele símbolo era aquele comando, né? E eles também são crianças muito perdidas no tempo, são pessoas desorganizadas, porque elas não conseguem tanto espacialmente, no espaço, né, quanto no tempo. Porque, por exemplo, se ela for ver um relógio, ela tem muita dificuldade, ela não vai conseguir ver as horas, então ela não vai ter noção de quanto tempo se passou ou quanto tempo ela tem para executar determinada tarefa, então ela é muito perdida. Temporalmente e espacialmente ela não se dá muito bem, tá? Então, para se dar o diagnóstico, né, da dislexia, nós temos que fazer vários testes, né, como, por exemplo, os testes de inteligência para saber se o problema não é de ordem de inteligência ou se não é um problema de ordem emocional. Às vezes a criança está passando por um problema psicológico, e então a gente tem que ver todo esse lado, ver assim, passar por um processo multidisciplinar para saber, para depois fechar o diagnóstico da dislexia na criança. E o ideal que seja a partir dos 8 anos de idade, porque antes dessa idade a criança ainda está aprendendo a ler, a escrever, e isso pode se confundir com o processo natural da aquisição da leitura e da escrita, em que a criança ainda confunde as letras até ela entender que aquele símbolo significa aquele som, que significa aquela palavra. Então ainda é normal a criança demorar um pouquinho, né? Depende de cada criança, demora um pouco mais. Então o ideal é que seja a partir dos 8 anos de idade. Então, quanto antes a gente diagnosticar e o quanto antes a gente começar a intervenção, é melhor para a criança, tá? Então, a gente também não fala de cura, tá? Não se fala em cura da dislexia. O que a gente fala, assim, é de ajudar essa pessoa a desenvolver métodos para que ela saiba lidar com esse problema, né? Então, a gente faz, como é um problema, é um transtorno de ordem orgânica, a gente trabalha ele na parte cognitiva da criança. Então, se alguns neurônios não estão funcionando, nós fazemos como se fosse uma fisioterapia cognitiva. Então, se tem certos neurônios que não estão funcionando a contento, nós vamos lá com atividades específicas para estimular aqueles neurônios para que eles possam ajudar a criança na interpretação dos símbolos, das letras, né? Para atribuir significado ao que ela está escrevendo ou aos outros símbolos arbitrários. Então, não se fala em cura, se fala em ajudar a criança a lidar com isso e aprender futuramente a poder valer da leitura e da escrita, né? Então, há casos de dislexias muito severas que a pessoa vai chegar à idade adulta e não vai conseguir ler nem escrever. Então, há casos que não são tão severos, em que a gente vai criando os meios, vai ajudando, vai mediando, e essa criança consegue se valer da leitura e da escrita com certa dificuldade, mas ela consegue, tá? Então, eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês, e se tiver mais alguma coisa, pode escrever nos comentários, eu estou à disposição para atender.